Neblina, bicicletas e sonhos jovens iniciam jornada ao amanhecer no interior. Na manhã fria dessa semana, na região da Ponte Seca, um grupo de jovens deu início a uma viagem marcada tanto pela aventura quanto pelas motivações pessoais. O cenário típico do interior era tomado por neblina densa, encobria a estrada asfaltada e os morros ao redor. Nos fios de rede elétrica, andorinhas se alinhavam, enquanto um som de animais, como o mugido de vacas sendo ordenhada, reforçava o clima rural. Por volta das 5h45, dois dos participantes, identificados como Jerônimo e Braz, chegaram ao ponto de encontro bicicleta enquanto aguardavam os demais. Tentavam driblar o frio, enfrentando as mãos e se movimentando constantemente em meio a momentos de descontração ao observar o próprio hálito condensado no ar gelado. Cerca de 500 metros dali, outro integrante, Pedro, de 17 anos, aproximou-se, pedalando levemente, com semblante sério, introspectivo. O jovem carregava não apenas mantimentos, mas também expectativa e conflitos pessoais. Segundo relatos, apesar de considerar a viagem impossível, motivada pela euforia da noite anterior, ele demonstrava forte desejo de seguir adiante em uma espécie de busca íntima. O grupo, que também incluía outros jovens como Caio, organizava-se de maneira heterogênea, enquanto alguns priorizavam os itens práticos como lanterna, bússolas e equipamento de acampamento. Outros levavam consigo objetos de valor emocional como cartas, fotografias antigas e familiares, sugerindo que a jornada ultrapassava o simples deslocamento físico. Proposta da viagem, ainda que sem destino totalmente definido, evidencia o espírito explorador típico da juventude, mais do que percorrer estradas. Os participantes parecem movidos por desejo de descobertas pessoal, enfrentando incertezas e desafios ao longo do caminho. Especialistas apontam que experiências como essas, comuns nessa fase da vida, representam não apenas aventuras externas, mas também processos internos de amadurecimento. Afinal, como descreveu os próprios viajantes, viajar não é apenas partir, é também lidar com as perdas, descobertas e, sobretudo, consigo mesmo. Jovens partem uma aventura por antiga estrada histórica sob névoa no interior. Na manhã ainda encoberta por névoa, um grupo de jovens se reuniu à beira de uma antiga estrada de tropeiros em uma pequena cidade do interior para dar início a uma aventura planejada desde a noite anterior. Apesar de expectativas, a ausência de alguns integrantes marcou o início da jornada. Ainda falta muita gente, comentou Pedro, lembrando dos preparativos realizados na praça. Entre os ausentes estava a irmã de Caio, impedida pela mãe de participar. Isso não é coisa de menina, teria afirmado a responsável, segundo relatos frustrados. Insistência da jovem Paula, o grupo, formado por 5 participantes, aguardou por mais algum tempo a chegada dos demais. O cenário ao redor de simbolismo histórico contribuía para a atmosfera da incerteza. A estrada no século XIX foi rota importante durante o ciclo do café. Hoje corta uma paisagem marcada pelo abandono. Onde antes havia riqueza e poder, resta apenas vestígios, antigas fazendas, casarões em ruínas e morros
outrora coberto por plantações agora áridos. A principal ausência, no entanto, era de Daniel, considerado o líder informal do grupo, incentivador da expedição de bicicleta. Segundo o jovem, havia uma suspeita de que ele ainda não tivesse retornado de uma festa em Lorena. Ele é o maior furão, disse Pedro, evidenciando a decepção geral. Diante da demora e da incerteza, o grupo começou a cogitar o cancelamento da atividade. Foi então que Luísa tomou a iniciativa e decidiu dar continuidade ao plano. Tá na hora, pessoal. Quem veio, veio. Quem não veio, azar. Sem essa de ficar esperando, declarou, assumindo a liderança momentânea. A decisão teve efeito imediato. Com entusiasmo renovado, os jovens montaram em suas bicicletas e partiram pela estrada envolta em névoa, rasgando o espírito de aventura que havia mobilizado o grupo desde o início. Entre mochilas improvisadas e mantas presas aos selins, eles seguiram adiante, deixando para trás a hesitação inicial e mergulhando em uma experiência de mistura, juventude, história e desejo de explorar o desconhecido. Encontro no passado. Os jovens se reuniam em homenagem silenciosa a um avô no interior. Em uma manhã fria e carregada de memória, um grupo de jovens se reuniu nos arredores de uma antiga propriedade no interior, motivado por algo maior que a simples convivência, a necessidade da reconexão com suas origens. Para Pedro, o encontro tinha um significado especial. Tratava-se de uma homenagem ao avô, figura marcante que vivera ali por muitos anos. Logo atrás dele, pedalando com certo esforço, vinha a prima Luísa. Vestia um gorro que escondia parcialmente os cabelos cacheados, de tom quase ruivo, e um cachecol que cobria a boca. Protegendo-se do frio, sua aparência chamava a atenção, não pela beleza convencional, mas por traços singulares. Olhos negros, intensos, em um contraste com a pele clara e sardenta. Mãos ossudas e um semblante que mistura rigidez e vulnerabilidade. Havia, sobretudo, um olhar assustado, como se buscasse compreender algo ainda não revelado. À frente aguardavam Jerônimo e Braz, ambos com cerca de 12 anos apenas da semelhança na idade e a estrutura. As diferenças sociais eram evidentes. Jerônimo trajava um blusão nylon marrom com gola de pele e tênis de couro, enquanto Braz vestia uma camisa de flanela xadrez já desgastada. A calçava congas furada. A disponibilidade também se refletia na pele. Jerônimo muito branco, Braz com um tom queimado, típico dos caboclos do interior. Ao ouvirem o som das bicicletas se aproximando, os dois acenaram entusiasmados, gestos repetidamente contidos com constrangimento. Difícil de explicar. O encontro, afinal, não foi marcado por grandes demonstrações de afeto. Trocaram cumprimentos tímidos, ois quase inaudíveis, como se o peso do momento impusesse silêncio. Pedro,
quebrou o gelo ao questionar a presença do irmão mais novo, Jerônimo, cuja participação não era esperada. A resposta veio ríspida, interrompida pela intervenção de Braz. Já tentou suavizar o clima ao justificar sua situação. Ele me emprestou Anastácia. A explicação gerou estranhamento, especialmente em Luísa, que perguntou quem ou o que seria Anastácio. Coube a Pedro esclarecer, já é um tom mais ameno. A bicicleta, a gente deu esse nome faz tempo. A atmosfera ainda se ajustava quando um personagem surgiu. Caio, o único forasteiro do grupo, chegou ofegante, conduzindo uma bicicleta nova, vestia luvas de couro, e carregava nas costas uma mochila, visivelmente cheia, com plástico preto preso às partes externas. Detalhe que despertava curiosidade e certa atenção. Sem rodeios, lançou a pergunta que parecia resumir sentimento coletivo. Cheguei atrasado, mais do que um simples encontro entre jovens. A cena revela um momento de transição entre infância e amadurecimento. Encontro no passado. Os jovens se reuniam em homenagem silenciosa a um avô no interior. Em uma manhã fria e carregada de memória, um grupo de jovens se reuniu nos arredores de uma antiga propriedade no interior, motivado por algo maior que a simples convivência, a necessidade da reconexão com suas origens. Para Pedro, o encontro tinha um significado especial. Tratava-se de uma homenagem ao avô, figura marcante que vivera ali por muitos anos. Logo atrás dele, pedalando com certo esforço, vinha a prima Luísa. Vestia um gorro que escondia parcialmente os cabelos cacheados, de tom quase ruivo, e um cachecol que cobria a boca. Protegendo-se do frio, sua aparência chamava a atenção, não pela beleza convencional, mas por traços singulares. Olhos negros, intensos, em um contraste com a pele clara e sardenta. Mãos ossudas e um semblante que mistura rigidez e vulnerabilidade. Havia, sobretudo, um olhar assustado, como se buscasse compreender algo ainda não revelado. À frente aguardavam Jerônimo e Braz, ambos com cerca de 12 anos apenas da semelhança na idade e a estrutura. As diferenças sociais eram evidentes. Jerônimo trajava um blusão nylon marrom com gola de pele e tênis de couro, enquanto Braz vestia uma camisa de flanela xadrez já desgastada. A calçava congas furada. A disponibilidade também se refletia na pele. Jerônimo muito branco, Braz com um tom queimado, típico dos caboclos do interior. Ao ouvirem o som das bicicletas se aproximando, os dois acenaram entusiasmados, gestos repetidamente contidos com constrangimento. Difícil de explicar. O encontro, afinal, não foi marcado por grandes demonstrações de afeto. Trocaram cumprimentos tímidos, ois quase inaudíveis, como se o peso do momento impusesse silêncio. Pedro quebrou o gelo ao questionar a presença do irmão mais novo, Jerônimo, cuja participação não era esperada. A resposta veio ríspida,
interrompida pela intervenção de Braz. Já tentou suavizar o clima ao justificar sua situação. Ele me emprestou Anastácia. A explicação gerou estranhamento, especialmente em Luísa, que perguntou quem ou o que seria Anastácio. Coube a Pedro esclarecer, já é um tom mais ameno. A bicicleta, a gente deu esse nome faz tempo. A atmosfera ainda se ajustava quando um personagem surgiu. Caio, o único forasteiro do grupo, chegou ofegante, conduzindo uma bicicleta nova, vestia luvas de couro, e carregava nas costas uma mochila, visivelmente cheia, com plástico preto preso às partes externas. Detalhe que despertava a curiosidade e certa atenção. Sem rodeios, lançou a pergunta que parecia resumir sentimento coletivo. Cheguei atrasado, mais do que um simples encontro entre jovens. A cena revela um momento de transição entre infância e amadurecimento. Neblina, bicicletas e sonhos. Jovens iniciam jornada ao amanhecer no interior. Na manhã fria dessa semana, na região da Ponte Seca, um grupo de jovens deu início a uma viagem marcada tanto pela aventura quanto por motivações pessoais. O cenário típico do interior era tomado por neblina densa, encobria a estrada asfaltada e os morros ao redor. Nos fios de rede elétrica, andorinhas se alinhavam, enquanto um som de animais, como o mugido de vacas sendo ordenhada, reforçava o clima rural. Por volta das 5h45, dois dos participantes, identificados como Jerônimo e Braz, chegaram ao ponto de encontro bicicleta enquanto aguardavam os demais. Tentavam driblar o frio, enfrentando as mãos e se movimentando constantemente, em meio a momentos de descontração, ao observar o próprio hálito condensado no ar gelado. Cerca de 500 metros dali, outro integrante, Pedro, de 17 anos, aproximou-se, pedalando levemente, com semblante sério, introspectivo. O jovem carregava não apenas mantimentos, mas também expectativa e conflitos pessoais. Segundo relatos, apesar de considerar a viagem impossível, motivada pela euforia da noite anterior, ele demonstrava forte desejo de seguir adiante em uma espécie de busca íntima. O grupo, que também incluía outros jovens como Caio, organizava-se de maneira heterogênea, enquanto alguns priorizavam os itens práticos como lanterna, bússolas e equipamento de acampamento. Outros levavam consigo objetos de valor emocional como cartas, fotografias antigas e familiares, sugerindo que a jornada ultrapassava o simples deslocamento físico. Proposta da viagem, ainda que sem destino totalmente definido, evidencia o espírito explorador típico da juventude, mais do que percorrer estradas. Os participantes parecem movidos por desejo de descobertas pessoal, enfrentando incertezas e desafios ao longo do caminho. Especialistas apontam que experiências como essas, comuns nessa fase da vida, representam não apenas aventuras externas, mas também processos internos de amadurecimento. Afinal, como descreveu os próprios viajantes, viajar não é apenas partir, é também lidar com as perdas, descobertas e, sobretudo, consigo mesmo.